Irmão, eu queria ver aquele louvor que tu cantou antes, tu não tem como passar para mim. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Alegria de nós podemos estar nessa tarde, cultuando a Deus. Deus seja louvado por cada um nessa tarde. Deus já tem falado através dos louvores. Eu já tenho falado nessa tarde, mas creio que Deus tem algo preparado para cada um de nós nesta tarde. Quero convidar os irmãos que tiverem suas Bíblias, podem abrir comigo no livro de Salmos, capítulo 24. Vamos ler alguns versos do salmista. Salmos 24, bendito é o nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Salmos 24, a partir do verso 7 em diante. Amém? Uma palavra fácil de se encontrar. Vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai vós, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai vós, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Os irmãos, tomamos assento, glorificando a Deus. Estamos diante de um texto aqui a respeito do salmista Davi. O salmista Davi, ele vai trazendo vários textos de salmos. Sempre quando o salmista ele vai trazer uma palavra, sempre o salmista trazia nos piores momentos que Davi estava passando, mas era nos piores momentos que o salmista Davi ele estava escrevendo os salmos, é que Deus vai usar a vida dele para nos trazer algo para nós. E é justamente aquilo que Deus colocou no meu coração nos Salmos 24. Mas talvez não é muito conhecido, talvez você não tem muita noção desse texto que eu acabei de fazer leitura com os irmãos. Mas quando vamos observar para os versos que fizemos a leitura nesta tarde, vamos observar que o salmista Davi, ele vai dizer: levantai, ó portas. A primeira coisa que devemos notar aqui, que o salmista Davi, ele está falando a respeito de portas. É interessante você notar que antigamente, no tempo bíblico, existiam portas que davam acesso à cidade. Por exemplo, a cidade de Jerusalém era uma cidade fortificada, era uma cidade murada. Havia 12 portas de acesso sobre essa cidade. E sobre essa cidade, os pontos para entrar nessa cidade eram pontos específicos. Observa que toda a cidade que tinha portas que davam acesso a essa cidade, sempre era colocado em uma maneira de estratégica para estar guardando a cidade, para estar protegendo a cidade. E sobre essa cidade, as portas que eram abertas não era de lado como nós temos na nossa casa, mas as portas eram abertas de cima para baixo. E quando a porta fechava, a Bíblia vai dizer que havia um protegimento. As pessoas que estavam tentando entrar dentro dessa cidade para estar tentando matar as pessoas não conseguiam por causa das portas de acesso. Mas a Bíblia vai dizer ainda que sobre essas portas de acesso a essa cidade sempre ficava alguém com uma maneira de proteger
está cuidando se acaso vinha alguém para estar roubando ou saqueando, tentando guerrear contra a cidade. A Bíblia vai dizer que haviam cordas, haviam também sobre essa porta, haviam correntes, a qual protegia a porta, para a porta não se fechar. Mas, pois bem, a Bíblia vai dizer ainda que sobre isso havia alguém que, quando chegava alguém para guerrear a cidade, aquela pessoa responsável, ela cortava a corda e automaticamente a porta de acesso era fechada. Aleluia! Mas ainda o texto ainda vai dizer, se nós aprofundarmos a respeito desta porta, nós vamos ver que desta forma era enviado um arauto para anunciar a chegada do rei vencedor. E esse rei se colocava diante da porta e ele dizia justamente assim: Maranata. Observa que a palavra Maranata, ela vem do termo o rei vem. Quando nós olhamos para o rei vem, nós conhecemos alguém que é rei, e esse é justamente que está aqui nesta tarde. E esse rei, ele é fiel, e esse rei, ele é verdadeiro. Ele é tão fiel que deu mais uma oportunidade para você chegar na casa do Senhor Jesus. Eu vim dizer nessa tarde que esse rei, ele conhece a sua vida, esse rei conhece a sua história, esse rei conhece a sua casa, ele sabe o que você passa e o que você necessita. Esse rei é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Oh Deus. Quando vamos analisar para o texto da Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que essas cidades tinham duas opções. Ao ouvir essas palavras a respeito de Maranata, o rei vem. A primeira opção que a cidade tinha ao ouvir essas palavras era fechar suas portas e guerrear contra o rei que ali chegava. Mas tinha a segunda opção para essa cidade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Levantar as portas, abrindo para o rei e sujeitar ao seu governo e às suas leis que ali foi estabelecido. Mas quando vamos ver a respeito de portas, nós vamos um pouco além. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a respeito de duas portas. E essas duas portas, uma delas é a porta, bendito é o nome do Senhor Jesus. Primeira porta, porta do Hades. A segunda porta é a porta do Éden. Quando vamos analisar para a primeira porta, a porta do Hades, nós vamos ver que quando Jesus Cristo, ele foi crucificado, levado na cruz do Calvário, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele desce no Éden. E quando ele desce lá, a Bíblia vai dizer que a porta do Éden, ele pegou uma chave. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A mesma coisa é a porta do Éden. Quando vamos orar para Jesus Cristo, ele pega a porta de acesso, tanto de uma como de outra. Sendo assim, Jesus Cristo, aquele que foi vitorioso na cruz do Calvário, que deu a vida por mim e por você, ele tem a chave
para abrir e fechar a porta. Aqui eu quero entrar na mensagem agora, o que Deus me direcionou. Aquele que nós estamos aqui adorando, aquele que nós estamos aqui adorando e glorificando a Deus, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade para abrir e fechar a porta. E não importa se o inimigo se levantar, não importa se o seu vizinho se levantar contra a sua vida, não importa quem se levantar contra a sua casa, porque a porta que Ele abriu, ninguém pode fechar, mas a porta que Ele fechou, ninguém pode abrir também. Já podemos sentir a presença aqui. Já podemos sentir a graça aqui. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Mas salmista Davi, ao falar dessas portas, ele vai trazer uma reflexão para a igreja. No Salmos 24, o salmista Davi aqui, ele vai dizer quem é este, o Rei da Glória. O Rei da Glória é aquele que tem o poder de abrir a porta e ninguém pode fechar. Pode talvez alguém se levantar contra a sua vida. Pode alguém querer se levantar contra a sua casa, mas se Ele abriu a porta, ninguém consegue fechar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se lembra da história de Noé, quando Noé constrói a arca. Noé construiu a arca, um projeto lindo. A Bíblia vai dizer que quando vem o dilúvio, a arca, que tinha uma porta também para as pessoas entrar dentro da arca, a Bíblia vai dizer que a porta de acesso, ela foi selada. Mas aqui você observa, na história de Noé, ela não foi selada pelo homem, ela não foi selada por Noé, ela foi selada por fora, pelo próprio Deus. Até nesse momento aqui, já entendemos que o povo que estava lá fora tinha oportunidade de entrar por esta porta. Mas a porta agora se selou. A porta aqui se fechou. Acabou a oportunidade. Acabou o tempo. Que porta é essa que eu estou falando aqui nessa tarde? Muito mais do que uma porta de emprego, muito mais do que uma porta da sua casa, da sua família, é a porta da salvação da sua vida. Enquanto nós estamos aqui, essa porta está aberta. Enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto nós estamos aqui glorificando, essa porta de acesso a porta de acesso para essa salvação ainda continua aberta. Depois podemos bater na porta, mas a porta não vai se abrir. Porque eu falei aqui, aquele que tem poder para abrir e fechar a porta é Jesus. Glória a Deus! Aquele aleluia. que tem poder para abrir uma porta é Jesus. Se Ele fechou, homem nenhum abre. Se Ele abriu, homem nenhum pode fechar também. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o salmista aqui, ele vai trazer uma reflexão a respeito de quem é o Rei da Glória. O Rei da Glória é aquele que nos deu essa porta para nós entrar. É aquele que nos deu essa porta para nós atravessar. Glória a Deus. Mas muitos, porém,
esquece que essa oportunidade pode acabar. Pregamos, falamos a respeito dessa porta. Falamos a respeito da salvação. Mas muitos não querem entrar por esta porta. Mas um dia ela fechará. Um dia a igreja não estará aqui. Aquele que cantava não estará mais aqui. Aquele que falava da palavra de Deus não vai estar aqui. O povo que ficar aqui vai ter saudade. O povo que ficar aqui vai ter vontade de ir para os cultos, mas não vai ter mais culto. Porque a igreja subiu. Glória. A igreja não estará mais aqui. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É verdade, Senhor, é amado Deus. Como ela O salmista, ele vai trazer a respeito disso. A respeito de quem é o Rei da Glória. No versículo, no verso 10 que fizemos a leitura. O salmista, ele vai dizer que o Rei da Glória é o Todo-Poderoso. É aquele que tem autoridade para fazer um milagre. Não sei como está a sua casa nessa tarde. Não sei como está a sua família. Mas uma coisa sabemos. Que o Rei da Glória está aqui nessa tarde. Glória a Deus, Aquele aleluia. que cura, aquele que faz milagre, aquele que liberta, aquele que transforma, Ele está nessa tarde e Ele viu a tua oração. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Observa para o texto, eu não vou ser muito extenso na mensagem, mas falar aquilo que o Senhor me colocou no meu coração para estar trazendo. Quando vamos observar o salmista Davi, a qual era um homem segundo o coração de Deus. Deus o tinha chamado, Deus tinha o vocacionado para governar o povo. Observa que quando falamos de Davi, falamos de alguém que ninguém dava valor, que ninguém acreditava. Falamos de alguém que ninguém deu nada para Davi, mas tinha alguém que apostou em Davi. Teve alguém que acreditou em Davi. E Davi, muitas vezes, quando estava triste, ele passava a respeito dos salmos. Eu imagino Davi angustiado, meio triste. Talvez não tinha amigos. Talvez não tinha muitas pessoas para ele estar conversando. Mas Davi talvez vai estar compondo os Salmos 24. E quando ele está sobre os Salmos 24, ele vai trazer uma reflexão a respeito do próprio Jesus. Que ele é o Rei. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E outro não há. Oh, glória, Aquele verdade, que Senhor. faz milagre Oh, na sua Senhor, casa, aleluia. aquele que faz milagre na Glória, sua glória, vida, glória, glória. Ele está no nosso meio Aleluia. nessa tarde. Se você dá liberdade para o Espírito Santo, Ele começa a curar nessa tarde, Ele começa a libertar, Ele começa a fazer os milagres. Ai, alaba, canta, alaba, soma, naia. Mas quando eu olho para isso,
algo me chama a atenção. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que quando falamos de Jesus, falamos de alguém que nós não vemos, mas nós sentimos a presença dele. Glória a Deus. Talvez você está olhando e está dizendo, mas as coisas para mim não melhoram. Parece que as coisas não passam. Tem coisas na sua vida que já deveriam ter acontecido há muito tempo. Tem coisas em nossa história que deveriam ter acontecido há muito tempo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós acreditamos, quando nós confiamos que Jesus é o Rei dos Reis, Oh, Senhor glória. dos Senhores, Aleluia. aquele que morreu na cruz do Deus Calvário, tremendo, Deus os maravilhoso. milagres começam a ser Deus operados. maravilhoso. As curas Deus acontecem. tremendo. A libertação acontece. As pessoas podem até olhar para você e dizer, mas vai tanto tempo na igreja, mas nada de mudança. O que precisa não acontece. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto uma brisa suave da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas quando olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, vamos observar que o salmista Davi, ele vai dizer que Jesus é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, E aleluia. o salmista Davi está dizendo assim: aquele que deve guerrear em nossas batalhas, aquele que deve guerrear em nossas guerras, é o Senhor dos Exércitos. É Deus maravilhoso. Talvez você Glória. está numa batalha, talvez você está numa luta, talvez você está numa dificuldade, mas eu vim dizer, deixa essa batalha para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está nessa tarde. Quando você deixa o Rei dos Reis ir na sua frente, Glória a Deus, aleluia. guerreando, ele não perde batalhas, ele não perde luta, Glória. ele não aleluia. perde guerras e batalhas. Tremendo, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Na cruz do Calvário, só para os irmãos terem uma ideia, na cruz do Calvário, para muitos talvez, muitos pensaram que Jesus estava perdendo, mas observa que até a morte precisou ver que ele foi mais do que vitorioso, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Se ele foi vitorioso, meu irmão amado, você também pode ser vitorioso em Cristo Jesus. Glória a Quando Deus, deixamos aleluia. Ele ir na nossa frente Glória, e batalhar a nossa guerra e nossa Glória, peleja. glória, glória a Deus, aleluia, é verdade. A pergunta que fica é: Ai, maravilhoso. qual é a batalha que você está passando? Qual é a batalha que você está enfrentando? Talvez é dentro do seu lar. Deixa o rei guerrear nessa guerra. Talvez a batalha é no seu sentimento, é no seu pensamento. Eu vim dizer com uma palavra de autoridade: deixa Jesus guerrear nesta tarde. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Podemos Glória, sentir Deus. essa Aleluia. presença poderosa. Talvez é dentro da sua casa. A enfermidade se encontra na sua casa. Mas deixa Jesus guerrear. Glória a Deus. Deixa Aleluia. Jesus ir na frente. Deixa Jesus ir na sua batalha. Amém. Aleluia. Aleluia.
Talvez é no seu casamento. Eu tenho uma palavra e uma notícia para te dar. Talvez o inimigo pensou que você perderia essa batalha, perderia essa guerra, mas Jesus, quando entra numa batalha, quando Jesus entra numa guerra, Jesus não entra para perder, Jesus não entra para perder uma batalha, meu irmão, Ele entra para vencer. Quando nós deixamos Ele ir na nossa frente, Ele vai vencer essa batalha por você. Amém, aleluia, glória a Deus. E quando estamos em uma batalha, se desesperamos muitas vezes, eu já estarei encerrando. Jesus. Se preocupamos muitas vezes, achamos que vamos perder essa batalha e essa guerra. Eu sei que Deus está falando com vidas. Glória a Deus, aleluia. Pensamos que não vamos suportar o tamanho da batalha que se encontramos. Deus. As coisas acabam se estreitando para nós. Olhamos para um lado e para o outro, não achamos saída. É aí que celebramos que tem alguém que pode batalhar por nós. E esse alguém, ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. Quando deixamos Jesus Cristo entrar na nossa casa, Glória a Deus, aleluia. entrar no nosso relacionamento, no nosso casamento, Ele vence essa batalha. Glória. Ele vence essa luta. Ele vence essa peleja que você está passando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É verdade, Senhor. Mas quando olhamos para isso tudo, muitos estão perdendo guerras e batalhas. Batalhas a qual que quando deixamos Deus ir na nossa frente, Ele vence por nós. A qual muitos estão perdendo lutas dentro da sua casa, ou dentro do seu lar, ou dentro do seu sentimento. Talvez você entrou nesta tarde aqui, passando por alguma dificuldade em alguma área que eu estou falando. Jesus Cristo, Ele pode guerrear. Glória a Deus, Jesus aleluia. Cristo, Ele pode ir na frente dessa batalha. Ele pode ir na frente dessa peleja que você passa. Pode se levantar inimigo daqui, vai se levantar inimigo de lá, para tentar te derrubar. Mas eu vim dizer com uma palavra de Deus, que nenhuma ferramenta contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família ou contra o seu ministério, ela prosperará, porque Deus é alguém que olha para nós e guerreia nossas batalhas, e guerreia nossas guerras e as nossas dificuldades. Glória a Jesus, Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Bendito é o nome do Senhor Jesus. Salmista aqui, ele está entendendo algo e eu vou estar encerrando aqui. Salmista está entendendo que maior que seja a peleja que Davi está passando. Porque Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ele ser ungido rei, ele também passava por batalhas. Batalhas intensas que Davi passava. Guerras que Davi enfrentava. Lutas imensas que Davi estava passando. Mas ao escrever os Salmos 24, Davi está entendendo que aquele que guerreia em sua batalha
é o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus, aleluia. É verdade, Senhor. Glória. O Senhor dos Exércitos está nessa tarde. Glória a Ele. Aquele que guerreia por você está aqui. Eu te convido a se colocar de pé. Eu vou estar encerrando, mas eu sinto aqui a graça de Deus. Quem sabe o que você está passando é dentro do seu sentimento. Talvez uma angústia, uma opressão maligna, mas eu tenho algo de Deus e profético para dizer que aquele que vence essa batalha, ele está nessa tarde e está tocando a sua vida nessa hora. Glória, aleluia. Sinta ele agora. Arabacandalabraia, celebranaya. Já podemos sentir a presença poderosa de Deus. Ele está tocando aqui pensamentos, mudando corações, sentimentos de dores do passado. Jesus Cristo está tocando dores que te atingiram a tua alma. Ele está tocando agora. E é pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abacanta labra sumanaya seia. Enquanto estamos aqui, Ele está tocando sentimento, dores de luta, dores de provações, perdas do passado, perdas a qual você sofreu e você passou por muitas dores. Ele está entrando nessa peleja, nessa tarde. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Arabacantele prasomanaya. Arabacanta prasomanaya. Iripatacanta prasomanaya. Eu quero estar fazendo uma oração. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar orando pela sua vida. Se alguém precisa, pode estar passando aqui na Glória a frente. Deus, aleluia. Vamos estar orando pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Glória a Deus. Dores vão ter que ir embora. Opressão vai ter que ir embora. Glória a Deus, aleluia. Espírito da morte vai ter que ir embora. Vai ter que dar em retirada. Porque aquele que realiza milagre está aqui. Glória, aleluia. Aleluia. Vamos estar orando nessa tarde. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se tem mais alguém, pode estar passando. Vou estar orando. Senhor, meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, a tua filha, Pai, com poder, Pai, com unção e com autoridade, Pai. Oh Deus, agora, Pai, a tua presença, Pai, a unção, ó Pai, começa a descer, Pai, sobre a vida dela, Pai. Da cabeça, Pai, até os pés, ó Pai. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa visitar o lar dela, Pai, a casa dela, Pai, aonde há uma necessidade, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, operar, Pai. Começa a curar, Pai, enfermidade, Pai. Começa a curar, Pai, toda enfermidade, Pai, que ela se encontra agora, Pai. Oh Deus, eu ministro, Pai, sobre a vida dela, Pai. A cura agora, Pai. Ai, te, to, cantará. Agora, Pai. Agora, Pai. A unção, Pai. A unção, a graça, Pai. Obra de feitiçaria vai ter que dar em retirada agora. Ei, Ninimanaya. Oh Deus, peleja agora, Pai. Agora, Pai.
Cura a vida dela, Pai. Começa a realizar um milagre, Pai. Começa, Pai, a realizar, Pai, uma libertação por completo, Pai, sobre a vida dela, Pai. Aonde existe, Pai, uma enfermidade, Pai, incomodando a vida dela, Pai, deixando ela, Pai, meio ruim, Pai, sem conseguir fazer os afazeres, Pai, que o Senhor começa a pelejar agora, Pai. Toca nela, Pai. Oh Deus, derrama a tua graça, Pai. Derrama a tua unção agora, Pai. A sua autoridade, Pai. A sua ousadia agora, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, começa a pelejar sobre a vida dela, Pai. Glória a Deus, Dores, aleluia. Pai, que atingiu a vida dela no passado, Pai. Glória a Deus, Começa, aleluia. Pai, a curar dentro da alma, Pai. Glória a Como Deus, uma aleluia. espada, Pai, de dois gumes, Pai. Oh Deus, a tua palavra, ela foi pregada, Pai. A tua palavra foi ministrada, Pai. Que essa palavra, Pai, tenha um encontro com ela, Pai. Nesta hora, Pai, começa a curar, Pai. Enfermidade, Pai, de dores do passado, Pai. Enfermidade na alma, Pai. Aonde que o médico não acha solução, Pai. Aonde que o médico não acha saída, Pai. O Senhor começa a pelejar agora, Pai. Toca no sentimento, Pai, e no coração dela agora, Pai. Agora, Pai. Agora, Pai. Oh Deus! Oh Deus, conforta ela, Pai. Todas as dores, Pai, que ela sentiu no passado, Pai. Todas as aflições, ó Pai, que chegaram sobre a vida dela, Pai. Palavras, Pai, que disseram, Pai, e atingiram o seu sentimento. Oh Deus, começa a curar ela agora, Pai. Oh Deus, começa a curar, Pai. Começa a curar, Pai, sobre a vida dela, Pai. Agora, da Yala, bacanteleia. Oh Deus, derrama a sua graça, Pai. Derrama a sua Shekinah, Pai, e a sua presença, Pai. Agora, Pai, eu te peço, Pai, a tua presença, Pai. Dá força para ela continuar, Pai, no meio da batalha e no meio da luta, Pai, no meio da peleja, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Pai, aí um encontro, Pai, dos familiares dela, Pai, aonde há uma necessidade, Pai, da família dela, Pai. O Senhor peleja, Pai. Eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Deus, começa a pelejar, Pai. Começa, Pai, a operar, Pai, os milagres, Pai, e a cura, Pai. Eu te peço, Pai, Deus, cura a enfermidade, Pai. Cura, Pai, tudo aquilo que precisa e necessita, Pai. Ó Deus, Pai, que o Senhor possa, Pai, realizar os milagres, Pai, dentro da casa dela, Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo és o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Começa a pelejar agora, Pai. A operar as curas e os milagres, Pai. Derrama, Pai, a tua Shekinah, Pai, e a sua graça. Glória a Deus, Ó aleluia. Deus, dá força para ela, Pai. Dá saúde para ela, Pai. Dá força para ela continuar. Eu te peço, Pai, que nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, ó Pai, tenta, Pai, e vai conseguir, Pai, derrubar, Pai, o que o Senhor tem na vida dela, Pai. Peleja agora, Pai. Opera, Pai. Ó Deus, derrama a tua unção agora, Pai. A sua graça, Pai. Ó Deus, a autoridade agora, Pai. Ao falar, Pai, ao louvar o teu nome, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já podemos sentir a presença poderosa de Deus nesta tarde. Eu não conheço a vida dessa mulher aqui,
Mas o Senhor, Aleluia. bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me mostrava dores no passado que você passou, angústias que você enfrentou e você tem guardado só para ti. Dores que muitas vezes pessoas não sabem e não entendem o que você está passando. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vem na casa do Senhor, mas ainda se lembra dos traumas que passaram. Mas Deus, Ele me mostrava muito além disso. Deus me mostrava quando você chegava na casa do Senhor, escrito sobre a sua vida: eu tenho uma nova história para a vida dela. Todos olharam ela como uma derrotada, mas não vão ter que ver ela como uma vitoriosa, como uma guerreira que não perde batalhas, que não perde guerras, porque o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, está dando a vitória. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode sentir a presença poderosa de Deus? Aleluia. Irmãos, eu tenho uns materiais no final, se alguém quiser adquirir. Algumas xícaras personalizadas. Faço por encomenda, tem algumas prontas aqui para mostra, se os irmãos quiserem. Tem caneca também, de vários modelos. Se os irmãos quiserem, pode estar passando aqui. Minha futura esposa vai estar arrumando. Graças a Deus, Deus deu uma pessoa abençoada para estar do meu lado. Aí tá lá pra não ser completo ainda. Glória a Deus, aleluia. Quanta coisa pra orar ainda. Glória a Deus, aleluia. Tá em ordem a casa do Senhor, irmão. Vamos orar. Tudo que tem na mesa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a igreja estender as suas mãos. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e amado Pai.